Corretivo, então. Por que que eu vou passar corretivo antes da base? Porque na minha pele existe essa necessidade. Não é todo mundo que passa corretivo antes da base, correto? Porque se tu não tem necessidade, não tem por que tu passar. Porque vai ser só acúmulo e acúmulo e acúmulo de produto. Eu vou passar porque eu sinto necessidade, porque eu tenho essas manchinhas que me incomodam um pouco, então eu passo. Se tu tem olheira, tu pode passar antes, né? Se for algo assim muito que te incomode. Mas se não, não existe essa necessidade de ficar colocando camadas de produto. Tu pode, se tua pele não tem tanta mancha, tu pode simplesmente fazer duas camadas da base, porque a nossa base ela permite construção de camada. Então, tu pode simplesmente fazer duas camadas de base. Então tu tem que avaliar qual que é a tua necessidade, o que que te incomoda na tua pele, né? O que que tem na tua pele que te incomoda? Tu precisa, antes de começar a se maquiar, tu precisa fazer essa pergunta. Te olha no espelho, avalia e pensa, né? O que que tem aqui que me incomoda? Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí tu vai fazer as correções que precisa. Sobre corretivo, que é uma dúvida muito frequente, eu recebo muitas dúvidas de corretivo, né? Ah, mas é antes ou é depois da base? Então, antes da base, eu só aplico corretivo se existir muita necessidade. Se não, eu realmente não aplico corretivo, aí eu vou direto para a base. Eu sinto necessidade. Eu acho que quando eu passo o corretivo antes, o acabamento fica melhor, então por isso que eu acabo fazendo. E aí tu aplica o corretivo, vem com a esponjinha, ó, e bate. Já deu bastante diferença, né? O que tu acha? E aí, então, depois disso, a base é mata. Muito bem. Base, então, ó, bandejinha e paz. Eu adoro assim, porque eu acho que desse jeito eu consigo me. Dessa maneira eu trabalho melhor. Porque dá pra colocar no dorso da mão, dá pra colocar direto no rosto, mas eu não gosto muito. Eu prefiro assim, que assim eu tenho controle, né? Eu coloco o pincel na base, ó. Tiro o excesso que acabou vindo demais. E aí começo aplicando com batidinhas, ó. Tá? Porque eu já coloquei corretivo antes. Não existe uma maneira certa ou errada de aplicar a base. Existe o que tu quer, qual é o teu objetivo. Se tu quer cobertura, tem que ser assim, dando batidinhas. Ainda mais se tu tiver colocado produto antes. Porque se tu simplesmente fazer isso aqui, ó, arrastar aonde tem produto embaixo, tu vai acabar tirando tudo. Então, ó, eu arrasto aqui na lateral, ó, lateral do cabelo, que aqui eu não tenho, eu não quero cobertura, eu quero só acabamento, então eu arrasto. Mas aonde eu quero a cobertura, ó, eu necessariamente preciso aplicar dando batidinhas, certo? Ó, então, bastante diferença, né? Vamos aplicar do outro ladinho. Depois da base, então, aí sim, esse corretivo, aí eu indico que todo mundo use, porque qual o objetivo agora de usar corretivo agora? É iluminar, é trazer iluminação para essa região. Então, todo mundo pode fazer. Aí tu pode colocar um corretivo da cor da tua pele, se tu não quiser tanta diferença na cor, né? Se tu quer trazer muita iluminação, tu usa um corretivo uns dois tons menos que a tua cor. Se tu colocar o mais da tua cor, tu vai iluminar só um pouquinho. Então,
Aí tu define se tu quer uma super iluminação ou se tu quer só um pouquinho de iluminação. Ó, eu coloquei um mais da cor da minha pele, então não vai ter tanta diferença. Mas fica mais bonito. Dá acabamento. A maquiagem vai ficar muito mais bonita. E aí sim, esse passo pode ser pra... Aí sim, pode ser pra todo mundo, não precisa ser só pra quem tem olheira, por exemplo. E aí, ó, aplica produto e dá batidinhas pra ele entrar na pele. Lembrando que as batidinhas, elas precisam ser delicadas. Tu não pode apertar, porque aí tu acaba tirando ao invés de depositar produto. Cobrado? Então, ó, já dá mais uma batidinha em todo o rosto, que aí o que tu faz? Faz acabamento na base, ó. E a tua pele vai ficar bem linda, bem maravilhosa, bem poderosa pra te arrasar. Já voltamos com o próximo passo. Então, depois que eu coloquei a base corretiva, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorninho base. Eu pego esse pó de contorno. Na verdade, ele é um pó compacto, escuro. Dou aquela batidinha e depois, ó, venho depositando no meu rosto para criar, então, essa sombra. Porque o objetivo disso é devolver as sombras. Quando a gente coloca a base no rosto, a gente retira a iluminação e as sombras naturais. Então, quando a gente faz isso, a gente está devolvendo as nossas sombras, né? Iluminação e sombra. E aí a gente vai fazendo essas batidinhas aí até chegar o tom que tu gosta. Eu adoro. Tem muito maquiador que não gosta. E a tendência é diminuir essas marcaçõezinhas que a gente faz bem básicas. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu gosto de fazer assim, ó, um pouquinho também na raiz do cabelo pra dar acabamento, sabe? Eu acho que fica bem bonito, sabe? Gosto. E aí eu vou deixar um pouquinho mais forte, só que eu gosto de forte. Tá? A intensidade tu decide aí. Se quer forte ou fraco. Quiser mais forte, vai construindo camada. Quiser menos forte, para a hora que ficou a intensidade que tu gosta. Depois, o que a gente vai fazer? A gente tira a marcaçãozinha, né? Nada marcado, não queremos nada marcado. Depois disso, então, a gente vai colocar um blush bem lindo, ó. Eu gosto muito desse aqui. Tá furadinho ele já de tanto que eu uso, porque eu gosto muito dele. Que é o Shy Blush. Aí dá aquela sorrisinho, faz aquele sorrisinho. E ó. Vai depositando, né? Mesma coisa, mesmo jeitinho. Construindo camadinhas. E aí o blush, que foi o objetivo do blush? É devolver o ar e a saúde para essa pele. Devolvi iluminação, devolvi sombras. E agora o meu arzinho, a minha saúde. Né? Ai, olha que lindo. Com amor. Aí aqui um pouquinho também aqui, ó. Só pra fazer de conta que eu peguei um solzinho, sabe? Esse inverno, frio, nublado, cinzento. O que acontece? A gente faz de conta que pegou um solzinho. E blush assim, né? É vida mesmo, então.
pra botar. Depois, tinha pouca. Depois que eu coloquei, então, ó, eu vou selar o restante da pele. Coloco pó em todo o pincel, ó, e deposito na minha pele, porque primeiro eu deposito. Depois, ó, depois que eu depositei, aí sim, eu posso fazer os movimentos circulares. Mas primeiro eu deposito. Ai, que diva! Tá, e aí agora aqui, ó, iluminador. Aonde a gente coloca o iluminador? Aqui no ossinho, ó. Que aí a gente ilumina, ó. É... Fica muito divo, né? Ai, eu amo iluminador, ó. Tá vendo? Devolve esse brilho aí, esse viço pra pele. E ficaremos radiante, não é mesmo? Porque queremos. Brilho é o que queremos. E aí aqui tem meus lábios, pra deixar mais volumosa. Aquela pontinha do nariz. Ai, tão lindo. Aqui também, ó, entre os olhos.